Artemisa Entrevista. Vamos conversar com o Dr. Marcos Hereno Auler, farmacêutico bioquímico, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em microbiologia pela USP. É professor adjunto de micologia clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. E o assunto: saiba quais são os fungos que mais atacam as crianças e em que órgãos do corpo agem com mais frequência. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu? A gente que agradece. Doutor Marcos, eu vou começar lhe perguntando quais são os fungos que mais atacam as crianças. Na verdade, fungos são micro-organismos eucarióticos, que a gente chama, né? Os fungos, eles estão dispersos na natureza e sobre alguns aspectos eles podem causar algumas doenças na gente, né? De forma geral, a gente coloca assim que os fungos são divididos em dois grandes grupos. Os fungos filamentosos, que a gente chama os bolores, né, os mofos, e os fungos leveduriformes, né? Então a gente costuma separar esses dois grandes grupos, e esses grupos de fungo, sobre alguns aspectos, acabam gerando micoses ou infecções. Tá? Qual a diferença entre eles, doutor? Um é mais perigoso, não é? Por que essa diferença? Na verdade, assim, eu gosto muito dos fungos, né? Porque a gente trabalha com fungos e fungos são muito amigos da gente. Eles fazem queijo, eles fazem vinho, pão, a cerveja, eles fazem remédio para gente, os antibióticos, eles colaboram na indústria farmacêutica. Entretanto, sobre alguns aspectos, eles acabam gerando doenças na gente, né? Principalmente pacientes que têm algum distúrbio do sistema imunológico, né? Leveduras do gênero Cândida são os principais agentes, os causadores de infecções em humanos, né? Crianças, na verdade, elas também são bastante acometidas por leveduras, entretanto por fungos filamentosos também, que a gente chama assim os dermatófitos. E em que órgãos do corpo agem com mais frequência, doutor? Bom, a princípio, umidade e calor são ingredientes assim que colaboram muito para o aparecimento das micoses. Então, dependendo da região do corpo, essas micoses recebem diferentes nomes. Então, elas podem atuar na pele glabra, recebe o nome de tinea corporis, no couro cabeludo, no pé, né, na famosa tinea pedis, na unha. Também pode causar infecções, a gente chama de onicomicose, na virilha, né? Bom, de forma geral, a gente, quando nasce, as crianças, elas podem ser acometidas com aquela micose que a gente conhece por sapinho ou candidose, né, que são micoses causadas por fungos leveduriformes do gênero Cândida. Forma aquelas plaquinhas esbranquiçadas na boca da criança. Então já é a primeira micose que as crianças podem ser acometidas. Outra micose também que pode aparecer logo quando a criança nasce, a criança costuma colocar muito o dedinho na boca. Então, na verdade, muita umidade acaba desenvolvendo micose também no dedinho da criança. A gente chama de paroníquia, né, que acomete a cutícula ao redor da unha, né? Nós temos também as famosas, bastante conhecidas, as frieiras, né, que acometem a região dos pés, né? No couro cabeludo também se observa bastante em crianças, né? A gente vê aquelas lesões descamativas, principalmente creches. Às vezes tem uma criança que aparece com essa lesão, é feito o diagnóstico e depois é feito o tratamento. A gente procura fazer todo o tratamento para todas as crianças, né? Outra micose que a gente fala muito é aquela dita micose de praia, micose de piscina, né? Que na verdade a criança acaba tomando um banho de sol, né? E fica bronzeadinha e fica aquelas lesões, aquelas manchas esbranquiçadas no tronco, nas costas. Então o que é aquilo? Na verdade a pessoa tinha já a levedura, tomou sol, né? E aonde tem o fungo acaba não bronzeando e por isso que fica aquelas lesões. Então, isso é bastante comum que a gente observa, principalmente praia, piscina, né? Doutor, quais são os sintomas, assim, das principais doenças causadas por fungos em crianças? Bom, as lesões geralmente apresentam placas de coloração avermelhada, acastanhadas ou esbranquiçadas
né? E tem sempre um pouquinho de descamação nas bordas das lesões. Essas são os sintomas bastante clássicos quando a gente fala em infecção fúngica. E essas doenças são transmissíveis, doutor? Sim. De forma geral, elas podem ser transmitidas tanto de forma direta como indireta. Ou seja, quando a criança tem contato com indivíduos que têm a micose, né, ou quando a criança entra em contato com outros elementos que têm o fungo, um boné, um pente, caminhões, regiões que está contaminado com fungo, enfim. Doutor Marcos, e essas infecções causadas por fungos, elas podem chegar a matar? Bom, veja bem, as infecções de caráter superficiais, elas geralmente são de fácil tratamento, né? Entretanto, infecções sistêmicas, infecções profundas, elas podem levar a quadros graves, podendo levar ao óbito o paciente em alguns casos, né? Cabe ressaltar, eu gosto sempre de deixar bem claro assim, que o prognóstico de uma infecção fúngica está bastante relacionado com o estado imunológico do paciente. Então, pacientes que têm algum distúrbio, algum problema no sistema imunológico, né, em alguns aspectos, essas infecções podem levar a óbito, sim. Doutor, e como a gente está falando aqui de crianças, né, vamos falar com os pais agora, como os pais devem fazer para evitar, né, essas doenças causadas por fungos? Claro, claro. Na verdade, como a gente falou, umidade e calor, né? Então são os ingredientes, assim, a locomotiva que acaba contribuindo de forma significativa para a geração das micoses. Então, diminuir a umidade presente nas áreas suscetíveis, né, pode prevenir significativamente as micoses. Então, secar bem os dedos dos pés, secar cuidadosamente a pele depois do banho, né? Atenção especial naquelas áreas de dobras da pele, né? Crianças que costumam usar bastante o tênis o dia inteiro, então, de preferência, colocar um talquinho, aquele talquinho, ele acaba prevenindo. Evitar ficar com roupas molhadas muito tempo. Então, tudo isso pode favorecer com que apareçam as micoses. Quer dizer que a higiene é fundamental para evitar, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Cuidados com higiene podem prevenir significativamente as micoses, né? Então, evitar compartilhar roupas, toalhas, pentes, escovas de cabelo, boné, né? O cuidado nessa questão de andar descalço, né? Eu gosto de andar descalço, eu acho que as pessoas têm que sentir a natureza, mas assim, às vezes a gente não sabe, por exemplo, praia, a gente não sabe certos ambientes públicos, se aquele ambiente foi contaminado com fungos, né? Então, animais podem transportar micoses e podem liberar esses esporos no ambiente. E se você estiver descalço, naqueles ambientes, tu pode acabar, infelizmente, pegando uma micose. Então, são cuidados interessantes, né, que a gente tem que cuidar, né? Essa questão do animal de estimação é outro assunto também bastante interessante, né? Evitar tocar em animais de estimação que tenham manchas na pele, né, e que tenham regiões de perda de pelo. Esses animais, na verdade, podem ser portadores das micoses e podem passar esses fungos para as crianças, né? Quer dizer, tem que cuidar também do seu animalzinho, né, doutor? Tem que cuidar também, porque eles também podem passar doenças para a gente, e uma delas é os fungos, as micoses. Uhum. Agora, doutor, como é feito o diagnóstico dessas infecções e esses exames e o tratamento dessas doenças podem ser realizados na rede pública? Sim. A confirmação do diagnóstico ela é feita por meio do chamado exame micológico, né, onde o material clínico ele é analisado para verificar a presença do fungo, né? Então, eu também gostaria de ressaltar assim, que nem toda mancha na pele que coça e que descama, ela pode ser causada por uma micose, né? Por isso é importante procurar um médico para que o diagnóstico seja preciso e o tratamento adequado, né? Em relação à sua segunda pergunta, né, que você fez, como é que é em relação ao tratamento... Se o tratamento e os exames podem ser feitos na rede pública? Sim, sim. A rede pública hoje ela dispõe de médicos e de laboratórios de análises clínicas que podem analisar essas amostras clínicas e fornecer resultados confiáveis, né? Também é sabido que a rede pública ela dispõe de medicamentos antifúngicos que são disponibilizados mediante receituário médico de graça para a população.
Hoje, em várias partes do Brasil, o sistema público contempla essas necessidades e a população tem acesso, sim. Doutor, como o senhor sabe, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil. O senhor gostaria de passar mais alguma informação, mais alguma orientação para o pessoal que está na escuta do programa? Olha, eu agradeço a oportunidade. Gostaria de dizer que os fungos, a gente não precisa ficar assim assustados. Os fungos, eles, sobre certos aspectos, são nossos amigos também. Entretanto, os cuidados básicos, que nem a gente acabou de discutir, os cuidados com higiene, são muito importantes para que a gente tenha uma vida normal, né, uma vida saudável, uma vida equilibrada, tá ok? Tá certo. Doutor, eu agradeço muitíssimo a sua participação. A gente que agradece e ficamos muito felizes em poder ajudar e colaborar.